Pessoal, então nessa aula de hoje nós vamos falar das grandezas que são utilizadas em química, tá? Então eu vou estar falando de massa atômica, massa molar, junto com o conceito de mol, e também massa molecular, tá? É uma aula bastante simples, bastante resumida, mas para auxiliar aí alunos de ensino médio que tenham dificuldades aí em fazer cálculos que envolvam mol. Então por isso a gente vai começar do básico, beleza? Primeira coisa é o conceito de massa atômica, tá? Massa atômica, como o próprio nome diz, é a massa de um átomo. Mas pense comigo, a massa de um átomo não pode ser dada em gramas, quilogramas. Não faz sentido, porque eu estou falando da massa de um único átomo, né? A menor entidade fundamental, digamos assim. Claro, nós temos as partículas subatômicas, mas quando a gente fala em unidade fundamental, a nossa célula da química, como eu digo, é o nosso átomo, tá? E você sabe que o átomo ele é minúsculo, né? Submicroscópico. Portanto, não faz sentido a gente atribuir uma massa em gramas para um átomo. Então, cuidado. Toda vez que a questão, que o exercício te falar em massa atômica, né, você vai estar trabalhando com a unidade U, que é a unidade que é específica para a massa de átomos, moléculas, para partículas aí submicroscópicas, tá? Por definição, uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa de um átomo de carbono, no caso do isótopo do carbono 12. Então, se a gente for pensar, o átomo de carbono ele tem massa de 12U, eu estou falando da massa de um único átomo de carbono, e por definição, a massa de um único U, né, uma única unidade de massa atômica, é 1/12 da massa do carbono 12, tá? Então, essas massas aqui, ó, por exemplo, a massa do carbono, como a gente viu, por definição, é 12U. A do hidrogênio é de 1U apenas. Bromo, 80U. Enxofre, 32U. Oxigênio, 16U. Tá, precisa decorar essas massas? Não. Tá? Você tem que saber consultar na tabela periódica, isso é importante. E você tem que saber, no caso, que algumas questões elas fornecem essas massas, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios, tudo mais, mas num primeiro momento, eu gostaria de mostrar para você como que a gente vai na tabela periódica. Vou abrir aqui uma tabela periódica. E a gente vai ver onde que a gente acha as massas, né? E é bem tranquilo, porque assim, perceba que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de um número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, tá? Esse não é o número que você deve olhar, tá? Esse é o número atômico. A tabela periódica moderna, ela é organizada em ordens crescentes de número atômico. Tá, mas qual que é a massa, então? Como que eu faço para achar a massa? A massa vai ser o outro número, que normalmente vai ser um número quebrado, né? E não sequencial, tá? Então, olha só, muitas tabelas têm legenda. Nesse caso dessa tabela que eu estou colocando para vocês, o número atômico localiza-se no canto superior esquerdo, né? Então, a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico. O número atômico é um número inteiro e sequencial. O número de massa, que nessa tabela fica aqui embaixo, aqui diz peso atômico ou número de massa do isótopo mais estável, né? Eu tenho que são números, via de regra, com vírgula, números quebrados, entre aspas, e eles não são sequenciais. Ó, de 1,008 vai para 4,0026, depois para 6,94, 9,01, 10,81, enfim, né? Os números já são mais aleatórios, entre aspas, né? Mas o que acontece aqui, gente, é que nesses casos, por exemplo, a massa do nitrogênio, 14,007, oxigênio, 15,999. Você não precisa trabalhar com números assim. Nesses casos, sempre que for possível fazer um arredondamento, faça, tá? Então, por exemplo, perceba que a massa do oxigênio eu coloquei aqui como 16. É com essa massa que a gente vai trabalhar e é essa massa que é fornecida nos enunciados. Mas se você for consultar uma tabela periódica, você pode fazer aproximações sem problema algum, tá? Mesma coisa que no enxofre, ó, 32,06. Você pode aproximar para 32. O caso mais, digamos assim,
que a gente não consegue arredondar é o caso do cloro, né? Eu vou até colocar aqui para vocês o cloro. Vou fazer mais um. Cloro, ele é o Cl, né? E a massa dele é de 35,5 U. E sim, a gente não pode arredondar aqui por motivos óbvios, né? Se eu tenho aqui um número 5, fica aquela coisa, putz, mas se eu arredondar para 35 ou para 36? Então, sempre que você tiver uma massa, né, que você consiga aproximar aqui para 5, vai ser essa massa que você vai utilizar. Por exemplo, aqui no cloro ele aparece 35,45. Né? Então, normalmente a gente trabalha com 35,5 mesmo. Tá? Outro elemento, se eu não me engano, o cobre, 63,54, então 63,5. E esses são os principais que aparecem. Aqui no zinco também, né? 65,3. Esse normalmente a gente arredonda para 65 mesmo. Se bem que é 65,38. Já vi 65,5 aqui também. Mas enfim, só cuidado com esses átomos aqui. Cloro e cobre, principalmente. Tá? Zinco, vai. Tá? Mas assim, sempre que for um arredondamento mais intuitivo, por exemplo, aqui no estrôncio eu tenho 87,6. Se é 0,6, aí já dá para arredondar para 88, por exemplo. Tá? Enfim, isso nas questões aí que a gente encontra no ensino médio. Muito bem. E quando eu falo em massa molecular? Bom, na massa molecular, eu tenho que considerar o conjunto de átomos que formam essa molécula, né? Então, é a massa de um conjunto de átomos que constituem uma substância. Massa molecular também é expressa em unidades de massa atômica, ou seja, também é expressa em U. Tá? Então, se a gente for ver, por exemplo, aqui a massa da molécula de ácido sulfúrico, 98 U, porque é a massa de uma única molécula. Mesma coisa com a glicose. A massa de uma única molécula de glicose é 180 U. E a massa, aqui entre aspas, de uma molécula, né? Porque molécula, via de regra, é um composto onde as ligações predominantes são covalentes. Como o cloreto de sódio é um composto iônico, não faz sentido, quimicamente falando, dizer que cloreto de sódio é uma molécula. Mas o termo massa molecular se aplica da mesma forma. E o cálculo é o mesmo. Tá? A gente pode falar qual que é a massa molecular do cloreto de sódio. Tá? Alguns livros mais antigos chamavam de massa fórmula, né? Essa parte, para evitar essa confusãozinha. Mas você não precisa se preocupar com isso. O procedimento aqui é o mesmo para todos. No caso aqui do ácido sulfúrico, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui ácido sulfúrico, H2SO4, e eu vou calcular aqui a massa molecular dele. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu sei que aqui eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Vou consultar aqui as massas. A massa do hidrogênio é 1. A massa do enxofre, 32. E a massa do oxigênio, 16. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelas quantidades, né? Ou seja, se aqui eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que considerar a massa de 2 hidrogênios. Aqui eu só tenho um único enxofre, porque se não aparece nenhum número embaixo, sempre subentende-se que é 1. Então, 32 vezes 1 e 16 vezes 4, porque eu tenho 4 oxigênios. Muito bem, a resposta final aqui, 1 vezes 2, 2. 32 vezes 1, 32. E 16 vezes 4 vai dar 64. Portanto, se a gente for fazer aqui, a soma vai ser a massa molecular. 64 com 34, 32 mais 2, vai dar 98 U, porque é massa molecular. Beleza? Deixa eu só aqui. Tá? Se eu for fazer com a glicose, mesma coisa. Glicose é o nosso C6. Eu vou até fazer em esquema de cores aqui. C6.
H12O6. Então, o que vai acontecer? Se eu for pegar aqui, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Se eu for pegar aqui, ó, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. A massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. E agora eu vou multiplicar pelas quantidades. Ó. Eu tenho 6 carbonos, 12 vezes 6. 12 hidrogênios, portanto 1 vezes 12. Cuidado que esse 12 aqui é da quantidade, não é massa, né? E oxigênio, 16 vezes, massa do oxigênio, vezes 6, porque tem 6 oxigênios aqui. Isso aqui vai me dar 12 vezes 6, se eu não me engano é 72, eu vou bater aqui rapidinho só para a gente não perder tempo com continhas. 12 vezes 6 vai dar 72. Um vezes 12 vai dar 12. E 16 vezes 6 vai dar 96. Se eu for fazer essa soma aqui, (96) mais 12 mais 72, eu acho que vai dar, só para conferir ali, 96 mais 12 mais 72 vai dar 180. E no caso aqui, 180U. Beleza? E no caso do cloreto de sódio, aqui mais simples, né? NaCl. Perceba que os únicos elementos que eu tenho aqui são sódio, Na, e cloro. Eu sei que isso aqui é um único elemento, porque se a segunda letra é minúscula, essa é a representação de um elemento apenas. Tá? Como não aparece nada embaixo, subentende-se que os números são 1, as quantidades são 1. A massa do sódio é 23, a gente pode ver isso aqui na tabela, ó. Sódio 22,99, como eu falei para vocês, os arredondamentos. Cloro é 35,5. Aí o que eu faço? Ó? Como só tem um sódio e um cloro, multiplica por 1, multiplica por 1. Então aqui eu vou ter 23, 35,5. E a soma aqui vai dar 58,5U. Certo? E por fim o conceito de mol. Mol é um monte de partículas. Vamos lembrar assim, até se eu não me engano, até a etimologia da palavra mol tinha a ver com isso. Um mol é um monte de partículas, é um conglomerado, tá? E esse monte de partículas, quanto é esse monte? É esse número aqui, ó. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Deixa eu só pegar uma reguinha aqui para fazer mais retinho. Aqui, ó. Tá? Então, só que cuidado. A gente não pode dizer 6,02 vezes 10 a 23, dizer que é um mol, se eu tiver, por exemplo, sei lá, corpos grandes, por exemplo, estrelas, areia, sabe? Ah, tem um mol de areia na praia, tem um mol de estrelas no universo. Pode ser que exista essa quantidade de estrelas no universo, eu não sei. Eu acho que não, mas vamos supor que exista. Não poderia se usar o termo mol nesse caso, porque o termo mol ele é específico para um aglomerado, para um conglomerado, para um monte de partículas elementares. Ou seja, estou falando de átomos, moléculas, prótons, elétrons, íons, nêutrons, pósitrons e por aí vai. Tá? Então, nesse caso, a gente chama de um mol a quantidade equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. É muito parecido, mantidas as devidas proporções, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma dúzia de ovos. Eu estou falando de 12, uma dúzia contém 12, certo? Ah, uma centena de pessoas, contém ali 100, né? Então, quando eu falo 1 mol, é porque eu tenho esta quantidade, 6,02 vezes 10 elevado a 23, partículas, átomos, moléculas, prótons, íons, nêutrons, pósitrons e por aí vai, né? Então, isso é o mol. Então, o mol é um monte de partículas. E eu posso
estabelecer uma massa para esse monte de partículas, que é a massa molar. E aqui que vem o fato da massa molar aparecer tanto nos exercícios, porque o químico no laboratório não vai pegar uma moléculazinha com outra para botar para reagir. Normalmente se trabalha com um monte, se trabalha com soluções, você pesa numa balança ali, por exemplo, um certo sólido, né? Você está ali sempre trabalhando com quantidades macro. Por isso que a gente usa muito a massa molar, porque a gente não consegue manipular individualmente átomos e moléculas, mas a gente consegue numa reação fazer uma reação química quando você tem um monte de átomos e moléculas, tá? Então, só você pensar, se você pensar na imagem daquele balão de laboratório com uma reação química acontecendo, né, você provavelmente está imaginando uma solução, né, um balão com alguma coisa, água, algum líquido ali dentro, né? Não faz sentido dizer que só tem uma única molécula ali, né? Então, na rotina do laboratório, a gente sempre trabalha com um monte de moléculas, né? Sempre trabalha na faixa do mol, tá? Então, para saber a massa de 1 mol, a gente tem a massa molar, tá? Massa molar é a massa de 1 mol, né? Então, aqui eu vou até escrever aqui, porque isso vai ser muito útil depois, ó. A unidade, gramas por mol. Então, eu vou ter, basicamente, uma certa quantidade em gramas que está para 1 mol desse elemento ou substância, né? Então, gramas por mol quer dizer gramas para 1 mol. Porque massa molar é isso. Massa molar é massa de 1 mol. Tá? E a massa molar, atente-se a esse detalhe muito importante, é numericamente igual à massa atômica ou molecular. Só vai mudar a unidade. Então, para calcular massa molar, você vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez para massa molecular. Você vai pegar as quantidades, né? Pegar massa vezes quantidade para cada elemento e somar tudo no final, certo? Só que no final, no lugar da unidade U, aí você vai usar a unidade gramas ou gramas por mol, tá? Então, isso quer dizer que se o valor numérico é igual, você vai fazer o mesmo procedimento. Tá. Calcular a massa molar é igual ao cálculo da massa molecular. Cálculo da massa molar é igual ao da massa molecular. Mas e se eu tiver a massa molar de um átomo? Como que eu faço para calcular? Você não calcula, né? Você pega o que foi dado. Porque daí vai ser exatamente igual à massa atômica, numericamente igual à massa atômica, só que com a unidade gramas ao invés de U, certo? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, ó, algumas massas molares aqui de exemplos, eu tenho, por exemplo, a massa do carbono, que é 12 gramas, porque agora é massa molar. Se a massa atômica do carbono é 12U, então aqui 12 gramas de massa molar. No caso do etano, por exemplo, ó, a gente vai fazer aquele procedimento para vocês verem. C2H6. Então, isso aqui vai me dar massa do carbono, que é 12, do hidrogênio é 1, mas eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios. Somando aqui, 12 vezes 2 dá 24, 1 vezes 6 dá 6, e a gente fecha aqui, 12 com 6, que vai dar 30. E como é massa molar, gramas ou gramas por mol. Porque massa molar é a massa de 1 mol. Isso aqui quer dizer que para cada 1 mol de etano, existe uma massa de 30 gramas. Beleza? No caso aqui, ó, do ácido sulfúrico, por exemplo, é 98 gramas, porque é massa molar. Mas como eu já tinha calculado aqui a massa molecular, e elas são numericamente iguais, é só substituir a unidade U por gramas, caso ele pergunte a massa molar. Beleza?
Agora eu vou deixar esse exercício com vocês. Na próxima aula eu volto para resolver e a gente vai fazer mais exercícios, já que essa foi a aula de teoria, a próxima será de exercícios. Beleza? Obrigado aí pela sua audiência. Curta esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.